Fato Maringá fala ao vivo do terminal urbano sair de Ferreira, da cidade de Maringá, porque o Sindicato do Transporte Público anunciou nessa manhã uma tentativa de greve na cidade. Eles estiveram à Câmara Municipal para pedir apoio dos vereadores, mas ontem à tarde já fizeram uma primeira reunião com o transporte coletivo, com a empresa. Eu estou com o vice-presidente do Citromar, Emerson Silva, que vai explicar as motivações dessa possibilidade de greve do transporte público na cidade de Maringá. Bom dia, né? Boa tarde, já quase 13h. Ontem a primeira reunião com a empresa, com a TCC. Quais são as motivações dessa assembleia que vocês começaram hoje e vai até amanhã às 17h? A motivação dessa assembleia é que nós teríamos que deliberar e ratificar, né, a pauta anterior e a proposta da empresa, né, que infelizmente para o transporte público da empresa TCCC e os trabalhadores não houve uma proposta. Por que não houve uma proposta? Porque a empresa está querendo condicionar o reajuste salarial da categoria a uma concessão do município de uma isenção de imposto ou de um subsídio, alegando que o 16,30% de reajuste de tarifa ainda não é suficiente para reajustar o salário dos trabalhadores, né? Então, se eu entendi bem, a Justiça diz que podia chegar o valor da tarifa até R$ 5,45. Aí a Prefeitura decidiu que o valor seria de R$ 5,00. E isso interfere nesse aumento e nesse reajuste que vocês querem. E também na PPL, que é uma questão que já vem sendo empurrada há mais de 2 anos. Explica para o pessoal de casa e também para o servidor o que é essa PPL, o que representa isso para o servidor que trabalha no transporte. Isso é interessante a população saber quando houve de PLR, de participação nos lucros e resultados da empresa, que na realidade nós só temos uma rubrica PLR. Quando ela foi criada lá em 2016, com o movimento de greve que teve, foi em troca de uma reivindicação dos trabalhadores de vale alimentação. Então o que a empresa propôs? Ao invés de colocar como vale alimentação, ela colocou como uma rúbrica de PLR, certo? Para pagar isso acumulado durante os 6 meses. O exemplo, o vale alimentação era 150, então a cada 6 meses ela pega o acumulado de R$150 e paga a título de PLR. Então isso não é oriundo do lucro da empresa, isso é um valor fixo, né? Isso é um valor fixo que ela sugeriu, propôs naquele momento para pagar dessa forma. E os trabalhadores aceitaram. Então hoje o PLR que a gente fala que é o vale alimentação, que na realidade era para ser um vale alimentação e que paga acumulado e que não sai nada do levantamento do lucro para saber o que vai ser pago de PLR para o trabalhador. É um valor fixo. Então é interessante os trabalhadores saber, a população saber disso. Porque as pessoas falam, poxa, mas nesse momento vai cobrar o lucro da empresa. Não, não é oriundo do lucro. É um valor fixo e que a gente quer que reajuste pelo menos com a reposição da inflação. Então tá, hoje vocês iniciaram aqui no terminal essa assembleia que vai até amanhã, pede e solicita a participação do trabalhador. Eu use o instrumento para convidar o trabalhador, o quanto é importante que participe, e logo mais às 4h30 você tem um encontro na prefeitura com o chefe de gabinete. Sim, o sindicato tem buscado de todas as formas, veja, é responsabilidade nossa, primeiro representar os trabalhadores e buscar junto ao município, que é dono do serviço, que ele também tem uma solução, né? Veja, o município já concedeu 16,30% de reajuste para a empresa. A empresa, por um lado, diz que não é suficiente, né? E do outro fica o trabalhador que já está sofrendo com uma defasagem de mais de 2 anos. E aí não dá mais para segurar. Né? Só em termos para facilitar para o público, né, para os passageiros, né, para o utente, nós estamos falando assim, a prefeitura concedeu um reajuste que elevou a passagem a R$5. E a empresa diz, nós precisamos que seja R$5,45 para que possamos
reconheceu o aumento para vocês, para os empregados, mas isso sem o PLL, é isso, né? Isso mesmo, ainda sem o benefício, sem um direito dos trabalhadores. Então, quer dizer, a empresa quer que chegue a 5,45, né? Quer um lucro maior, mas não quer atender o trabalhador. Então, isso é um problema sério. Se a né? empresa conceder, se a prefeitura conceder que a passagem chegue a 5,45, mas a empresa decidir de repassar a reposição sem o PLR, o que acontece? Olha, eu vejo que, como os companheiros têm conversado com a gente, é a manutenção do movimento, né? E eu vejo que é justo, porque se a empresa está tendo uma reposição, é direito do trabalhador, que enfrentou toda essa pandemia. Nós tivemos companheiros que morreram com essa pandemia, perdemos trabalhadores com essa pandemia, trabalhadores que suspenderam em julho, deram um prazo de 90 dias para que o município e a empresa resolvesse. Mostraram toda a boa vontade de querer negociar e chegar agora, não ter o reajuste e não ter garantido os seus direitos. Então aí é um abuso por parte do capital dessa cidade, das empresas, e aí é preciso ser solucionado esse problema. E hoje, então, nessa reunião com o chefe de gabinete, onde vocês pretendem chegar? Eu pretendo chegar no seguinte quesito e objetivo. Se o município vai resolver o problema ou não. Porque o município tem um compromisso de resolver o problema junto conosco. Certo? De resolver o problema junto conosco. Nós temos um compromisso do prefeito de ajudar o sindicato, a categoria, a resolver o problema e garantir os direitos. Não só o reajuste de salário, mas a garantia dos direitos. Né? Vale lembrar que essa tarifa aqui de Maringá é a maior do estado do Paraná. É maior do que Curitiba. E com o sistema de transporte que o Curitiba tem. Então isso não dá para descartar, né? Não dá para descartar. A reunião acontece agora às 4h30. Às 4h30. Certo. E agora, se vocês tiverem uma resposta positiva, encerra aqui a Assembleia, ou como que vocês pretendem agir diante das respostas? Se tiver uma resposta positiva, que vai ser reposicionada a inflação, as perdas dos trabalhadores, que vai ser reposto e garantido o PLR e todos os direitos que já há anos tem no acordo coletivo sem retrocesso, nós voltaremos a conversar com os trabalhadores, realizaremos uma nova assembleia e aí é possível o sindicato defender a proposta, junto à categoria. Agora, caso contrário, não é possível. E caso contrário, não é possível, o que acontece? Até amanhã a Assembleia continua e tem greve. Tem greve. Aí é todo o trâmite legal que o sindicato vai seguir do que demanda a própria lei de greve, que é comunicar a prefeitura, comunicar as empresas num prazo de 72 horas e a partir desse prazo, qualquer momento, os trabalhadores podem estar de braços cruzados. Então, se vocês não tiverem nenhum acordo, pode se acordar na segunda-feira sem o transporte público. Veja, em síntese e resumindo, o poder público e a empresa tem até no máximo sexta-feira para resolver isso. A bola está com a empresa e o município, que se haver um movimento hoje, não é responsabilidade do sindicato nem dos trabalhadores, a responsabilidade é dos empresários que quer o lucro em detrimento dos trabalhadores e aí do município que não pode ficar isento em toda essa situação porque ele é dono do serviço. Entre os motoristas aqui se comentava, né, que esse prazo venceria sim na sexta-feira, mas que provavelmente aí vocês deixariam para segunda-feira, é assim mesmo? Olha, segunda-feira, eles têm até sexta-feira para fazer uma proposta. Na segunda-feira, possivelmente, o transporte coletivo está parado. Então tá, Emerson, agradecemos aqui a sua participação, né? Peço uma mensagem aí que você queira deixar para os servidores e para a população de Maringá. Veja, a gente pede para os usuários do transporte público de Maringá que a direção do sindicato está buscando de todos os meios, tanto que nós fomos até a Câmara de Vereadores, buscamos através dos vereadores essa reunião junto com o Trevisan hoje e com a equipe do prefeito para tentar chegar num comum e evitar um movimento paredista. Contudo, isso não depende mais só dos sindicatos trabalhadores. Repito, depende das empresas, né, de ter o bom senso e do poder público de resolver
entrar nesse processo para que a gente possa ter êxito nessas negociações. Muito obrigada. E nós vamos ouvir todos os interessados para saber como será o desdobramento dos fatos, da possibilidade ou não dessa greve do transporte coletivo na cidade de Maringá. Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.